Declaro aberta a 27ª reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da 4ª Sessão Legislativa da 55ª Legislatura do Senado da República. Comunicados sobre as emendas à LDO. Considerando a aprovação do relatório preliminar ao PLN número 2/2018, PLDO 2018/LDO 2019, pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização da CMO no dia de ontem, 19/6/2018, comunico às senhoras e aos senhores senadores, membros desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a abertura do prazo para a apresentação de emendas ao referido projeto, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019 e da outras providências perante esta comissão. A. Abertura do prazo, dia 20 de junho, hoje, quarta-feira. B. Encerramento, dia 22 de junho, sexta-feira, até às 18 horas, impreterivelmente. Acrescento que as emendas deverão ser enviadas pelo sistema de emendas no endereço http://cn/emendas e a via impressa assinada pelo senador membro, entregue na secretaria desta comissão. Informo ainda que a reunião para deliberação das emendas ocorrerá na próxima semana, em dia e horário a serem definidos. Coloco a avaliação deste plenário a inversão de pauta no dia de hoje, passando o item 3 a ser o primeiro item da pauta. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos, então, ao item 3, que faz parte, que na realidade é o primeiro item da segunda parte da pauta do dia de hoje para deliberação de matérias. É o projeto de decreto legislativo do Senado Federal, número 70, de 2018, caráter não terminativo, aprova o texto do protocolo de emenda à Convenção entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina, destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre a renda e seu protocolo, adotado em Mendoza em 21 de julho de 2017. Autoria, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relatoria, senador Fernando Collor. Relatório pronto para relatório pela aprovação da matéria. Vou, então, proferir o meu relatório e, em seguida, colocaremos em discussão e em votação. Eu gostaria de ter em mãos, se o secretário da comissão assim me permitisse, ter o meu relatório para poder ser lido. It happens. Murilo. Obrigado. Passo à leitura do relatório. Vem para a análise desta comissão o projeto de decreto legislativo PDS número 70 de 2018, cuja ementa está acima epigrafada. A ementa é da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o projeto de decreto legislativo número 70 de 2018, PDC número 852 de 2017, na origem da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova o texto do protocolo de emenda à Convenção entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina, destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre a renda e seu protocolo, adotado em Mendoza em 21 de julho de 2017. Passo, então, ao relatório.
por meio da mensagem presidencial número 413, de 24 de outubro de 2017, submeteu-se ao crivo do Congresso Nacional o texto do protocolo de emenda, assinado em Mendoza em 21 de julho de 2017, à Convenção entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina, destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre a renda e seu protocolo, celebrados em Buenos Aires em 17 de maio de 1980, Convenção. A exposição de motivos subscrita pelos ministros de Estado das Relações Exteriores e da Fazenda dá notícia de que o texto pactuado reflete equilíbrio entre os interesses dos dois países. O texto esclarece também que as alterações introduzidas pelo protocolo à Convenção de 1980 deverão favorecer os investimentos argentinos no Brasil, assim como os investimentos brasileiros na Argentina. Além disso, o novo documento deverá reforçar a possibilidade de cooperação entre as respectivas administrações tributárias, de modo destacado em relação à troca de informação. A par da manutenção dos dispositivos tradicionais em acordos congêneres, o documento informa que 1. Foram fixados limites à tributação na fonte de dividendos, juros, royalties e serviços técnicos e de assistência técnica. 2. Foi atualizado, conforme padrões internacionalmente aceitos, o dispositivo relativo ao intercâmbio de informações entre as respectivas administrações tributárias, de modo a combater a evasão fiscal. E 3, foi incluído artigo que deixa espaço para as legislações tributárias dos países envolvidos adotarem dispositivos com vistas à luta contra a elisão fiscal, sem que o ato internacional em apreço seja contrariado. Os ministros que subscrevem a exposição esclarecem, além disso, terem sido adotados todos os preceitos que compõem os padrões mínimos acordados pelos participantes do projeto sobre a erosão da base tributária e transferência de lucros, projeto BEPS, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, bem assim outros dispositivos de combate ao planejamento tributário agressivo. O protocolo, composto de 28 artigos, dá nova redação à Convenção de 1980, que passa, segundo o disposto em seu artigo 1, a ser denominada Convenção entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina, destinada a eliminar a dupla tributação e prevenir a evasão e a elisão fiscal em matéria de impostos sobre a renda e sobre o capital. O artigo 2 ajusta a redação do preâmbulo da Convenção de 1980, Convenção. O dispositivo subsequente dá nova redação ao artigo 2 da dita Convenção para indicar os impostos visados, no caso brasileiro, o Imposto Federal sobre a Renda. O artigo 4 prossegue na implementação de atualizações e aperfeiçoamentos do texto convencional de 1980. O artigo 5º exclui da expressão estabelecimento permanente as circunstâncias referidas, como, por exemplo, de utilização de instalações unicamente para fins de armazenagem, exposição ou entrega de bens ou mercadorias à empresa. Já os artigos 6, 7, 8 e 9 inserem parágrafos, respectivamente, nos artigos 5, 10, 11 e 12 da Convenção. O disposto nos artigos 10 e 11 tratam da remuneração de artigos da Convenção e, no caso do artigo 11, também da nova redação aos artigos 20, que versa sobre professores, pesquisadores, estudantes e aprendizes, e 21, que se ocupa de outros rendimentos. O artigo 12 do protocolo dá nova redação ao artigo 22 e dispõe sobre capital constituído por bens imóveis, bens móveis, navios, aeronaves ou veículos de transporte terrestre, ações e participações no capital de uma sociedade. O artigo 13 oferece nova redação ao artigo 23, que alude à eliminação da dupla tributação. O artigo 14 altera o 25 e refere-se ao procedimento amigável entre contribuinte e autoridade competente para resolver dificuldade na dúvida quanto à interpretação na aplicação do texto constitucional, ou do texto, melhor dizendo, convencional. Na sequência, o artigo 15 modifica o artigo 26,
que versa sobre a troca de informações entre as autoridades competentes de ambos os Estados, considerada relevante para a aplicação da Convenção. O artigo 16 muda o texto do artigo 27, que cuida da limitação de benefícios, e o artigo 17 remunera os artigos 27, 28 e 29 da Convenção. Os artigos 18 a 27 do Protocolo de Emenda em Apreço dedicam-se a substituir, dar nova redação e incluir, respectivamente, itens ao protocolo da Convenção. Por fim, o artigo 28 dispõe sobre a entrada em vigor do protocolo de emenda. Aprovado o projeto de decreto legislativo na Câmara dos Deputados, a matéria foi examinada por esta Casa e despachada para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde me coube a relatoria. Não foram recebidas emendas até o momento. Quanto à análise, conforme o artigo 103, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional opinar sobre proposições referentes aos atos e relações internacionais. Acerca da proposição em apreço, registramos não haver defeitos no que diz respeito à sua juridicidade. Inexistem, por igual, vícios de constitucionalidade sobre o projeto, porquanto observado o disposto no artigo 49, inciso 1, e no artigo 84, inciso 8º da Constituição Federal. Ocorre-nos, contudo, que a metodologia empregada pelos negociadores não foi, a nosso sentir, a mais feliz. É certo que não temos conhecimento exato das circunstâncias negociais. Não menos certo é que ambas as partes poderiam celebrar nova convenção em substituição ao texto convencional, merecedor de atualizações. Não se trata aqui da mudança tópica de um ou dois artigos, hipótese clássica de adoção de emendas. No caso, o empreendimento modificativo tem proporções que vão além da emenda singular ou de um conjunto limitado de emendas típicas. Está-se diante da alteração mais profunda da Convenção em vigor. Daí, o protocolo de emenda em apreciação ter quase o mesmo número de artigos, 28, da Convenção de 1980, 29, que se deseja emendar. O método utilizado contribui, a nosso ver, para maior imprecisão e a falta de clareza em detrimento tanto do contribuinte quanto das autoridades encarregadas do cumprimento do ato internacional em exame. Esse quadro, no entanto, não inviabiliza o que se almeja. A temática do acordo reveste-se de extrema relevância para o relacionamento bilateral. E mais, ela se insere no âmbito da preocupação da comunidade internacional na busca por maior transparência fiscal. Some-se a isso o fato de que a ausência de acordo de dupla tributação afeta a competitividade das empresas transnacionais brasileiras no exterior. A celebração desses acordos, bem como a uniformização da aplicação da rede de atos internacionais nesse sentido, atualmente em vigor, reduzirão obstáculos e aumentarão a segurança jurídica dos atores envolvidos. Além do mais, os ADTs, que são os acordos de dupla tributação, destinam-se a melhorar o ambiente de negócios para atrair o investidor estrangeiro. Eles impedem ainda discriminação entre investidores estrangeiros e nacionais e ampliam, como mencionado, a segurança jurídica e tributária. Contribuem, por igual, para evitar tanto a dupla tributação quanto a dupla não tributação. Nesse passo, a nova redação da citada Convenção proporciona maior cooperação entre as administrações tributárias envolvidas para evitar a dupla tributação, combater o planejamento tributário abusivo, prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre a renda e disciplinar o assunto de forma compatível com os instrumentos internacionais mais contemporâneos a que ambos os países estão vinculados. E, ao fazê-lo, aproxima esses países das práticas internacionais mais modernas, nesse domínio especialmente,
formando assim um canal de incentivo para investimento entre os países signatários e levam ao estreitamento bilateral de suas relações comerciais e econômicas. Passo ao voto. Por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental, somos pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 70 de 2018. Passo agora a presidência a Sua Excelência, o senador Jorge Viana, para proceder aos itens seguintes da apreciação desta matéria. Senhor presidente, convidados, ponho em discussão o relatório que acaba de ser lido. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão, ponho em apreciação o relatório que acaba de ser apresentado. As senhoras e os senhores senadores que aprovam, ponho em votação o relatório. As senhoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório, favorável ao projeto de decreto legislativo número 70, de 2018, a matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências. Eu devolvo a condução dos trabalhos do senhor presidente Fernando Collor, fazendo uma solicitação. Eu tenho uma audiência fora, mas uma audiência onde estou convocado e não é voluntária, e eu pediria, se fosse possível, já que Vossa Excelência fez a inversão de pauta, que eu pudesse fazer a leitura então somente uma leitura resumida do relatório da indicação do embaixador Correia do Lago para a Índia, se fosse, obviamente, da concordância de Vossa Excelência e dos colegas senadores. Devolvo a presidência para Vossa Excelência. Recebo a presidência dos trabalhos de Sua Excelência o senador Jorge Viana, vice-presidente desta comissão, e coloco a apreciação e deliberação do plenário a solicitação que faz Sua Excelência da inversão de pauta, colocando o item 2 como o próximo item da pauta a ser discutido. As senhoras e os senhores senadores que aprovam esta inversão permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu gostaria também de colocar a avaliação de Vossas Excelências a abertura do painel para que Suas Excelências, as senhoras e os senhores senadores, possam já iniciar a depositar os seus votos aos indicados, Suas Excelências, os senhores embaixadores indicados para postos e missão no exterior. As senhoras e os senhores senadores que aprovam que o início da votação seja dado já a partir de agora, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, me parece que Sua Excelência, o senador ministro José Pimentel, queria fazer uso da palavra? Pois não. Muito obrigado. Passamos, então, ao item 2 da nossa pauta, que submete à apreciação do Senado Federal de conformidade com o artigo 52, inciso 4 da Constituição, e com os artigos 39 e 41 da Lei 11.440, de 2006, a escolha do senhor Antônio Aranha Correia do Lago, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República da Índia e cumulativamente no Reino do Butão. Relatoria, Sua Excelência, senador Jorge Viana. Relatório pronto para deliberação. Concedo a palavra a Sua Excelência, o senador Jorge Viana, para proferir o seu relatório. Obrigado, senhor presidente. Eu queria cumprimentá-lo também, concordar, como já fiz quando questionado, com a abertura da possibilidade de votação, e faço até um esclarecimento. Nós recebemos previamente os relatórios apresentados pelos colegas das indicações e, obviamente, dá para ter tranquilamente um posicionamento. E, claro, essas sabatinas são fundamentais, temos aprendido muito e tem virado rotina, cada vez mais temos boas sabatinas aqui, discutindo as relações do país, do indicado, no país que a representação ocorrerá. Eu queria aqui agradecer essa inversão de pauta, é importante, e eu não poderia deixar de fazer essa leitura desse relatório que aprecia a escolha e a indicação do senhor André Aranha Correia do Lago, que está aqui, temos o prazer de tê-lo aqui conosco, embaixador do Brasil no Japão, está aqui
ao lado, embaixador do Brasil no Japão e que agora foi indicado para a representação do Brasil na República da Índia, cumulativamente no Reino do Butão. Essa é uma prerrogativa do Senado, como já leu Vossa Excelência, e para o bom andamento dos trabalhos vou procurar, mesmo com prejuízo, porque acho que o indicado é um dos melhores quadros, com todo o respeito que o Itamaraty tem uma história de vida e também uma história profissional muito rica e, de certa forma, isso não coube no meu relatório, mas talvez eu expresse aqui os pedidos de desculpa externando esse posicionamento. O indicado é filho de Antônio Corrêa do Lago e Delminda Aranha Corrêa do Lago, nasceu em Paris, tem uma tradição na família, neto do Oswaldo Aranha. Nós fizemos aqui, quando da indicação, eu fui o relator de sua indicação para Tóquio, e eu cobrei dele, quando fiz um relatório, e depois na sabatina ele trouxe o discurso de Oswaldo Aranha da morte de Getúlio Vargas, um discurso histórico, que é parte da cultura política brasileira, e ele distribuiu, na época, salvo engano, o presidente da comissão era o senador Aloysio Nunes, colega aqui, e nós fizemos, inclusive, uma certa discussão sobre essa peça da política brasileira, que é o discurso proferido por Oswaldo Aranha no enterro de Getúlio Vargas, que ele trouxe e que nós tivemos o privilégio aqui de debater. O embaixador Corrêa do Lago graduou-se em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 81, ocupou inúmeros cargos, mas a tese que ele trabalhou no Instituto Rio Branco é Estocolmo, Rio de Janeiro, Joanesburgo, a evolução do discurso brasileiro nas conferências ambientais das Nações Unidas. Sei que é um tema muito caro para Vossa Excelência, senador Fernando Collor, e ele, de fato, passou a ser um dos especialistas no Itamaraty nesse tema, ajudou em muitas conferências, presidiu muitas missões brasileiras vinculadas ao desenvolvimento sustentável e ao meio ambiente. Claro que houve um certo prejuízo com sua ida para Tóquio. As últimas COPs, eu mesmo falava, olha, deveríamos chamar o embaixador Corrêa do Lago, com a experiência para a discussão da COP15 em Paris, por exemplo, o Acordo do Clima. Eu fiz, sinceramente, essa manifestação para as autoridades brasileiras, no sentido de auxiliar a ministra Isabela Teixeira e outros representantes do Itamaraty nas negociações do Acordo do Clima. Eu também tive a honra de, nessa indicação, agora participar com o presidente Eunício de uma missão ao Japão, uma missão oficial do Senado Federal, primeira vez que o presidente do Congresso fez uma visita oficial ao Japão, e boa parte do sucesso da missão devemos também à equipe e à ativa participação do embaixador do Brasil em Tóquio, que nos possibilitou também uma reunião histórica com as várias entidades que representam a comunidade brasileira naquele país irmão. A indicação e a missão que ele recebe nesse momento é de representar o Brasil na segunda mais populosa nação do planeta, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A Índia tem um papel fundamental. Vou me restringir a esse brevíssimo comentário, por conta de, certamente, amanhã ele fará uma exposição e nós vamos debater a importância da relação Brasil-Índia amanhã, que eu acredito deva ser o dia de sua sabatina, né? E, claro, cumulativo, também ele está sendo indicado para o Reino do Butão. E as relações econômicas com a Índia, a importância econômica, estratégica, já que é um país dos BRICS, amanhã nós faremos, obviamente, durante a sabatina do indicado, faremos questão de aprofundar, e eu pus no meu relatório, mas eu peço licença para adiantar, tendo em vista a gentileza de Vossa Excelência de fazer a inversão da pauta. Mas eu queria um brevíssimo comentário sobre o Butão. É um reino situado no Himalaia, entre China e Índia,
eu já, em alguns cursos na Manaquei, discutimos muito o Butão pelo propósito que o país apresenta, um dos menores países do mundo, e eu queria aqui fazer um paralelo. É um Estado, de certa forma, entre aspas, protegido da Índia. Mas o Reino do Butão começou a chamar muita atenção quando ele propôs, como causa do povo e do país, um conceito de felicidade nacional bruta. Imagine um país que tem como propósito de sua existência a felicidade nacional bruta. E chegou, muitos analistas, a entenderem que é o país mais feliz do mundo. Não tem as riquezas materiais, mas busca essa riqueza que talvez seja a mais importante que tenhamos. E eu só lamento, embaixador, que nós estamos vivendo esses tempos difíceis aqui no Brasil, um certo embrutecimento da sociedade, com tanta violência, tantos desencontros, uma coisa que, em alguns aspectos, eu acho que estamos caminhando para uma sociedade medieval, pelo que eu vejo, do ponto de vista de preconceito, de intolerância, de ódio. Parece mesmo que estamos tendo resquícios de uma sociedade medieval no Brasil. Talvez por falta e ausência de conhecer o Butão. Eu li e procurei ver, mas parece que não há brasileiro no Butão. Só passam lá. Nós temos que mandar missões para o Butão. Se Vossa Senhoria for indicado e convidar, eu faço questão de tentar ir para conhecer um pouco dessa filosofia, desse propósito de um país, que é de trabalhar a ideia da felicidade, felicidade bruta, né? O conceito de que eles chamam de felicidade nacional bruta. Mas é fato concreto, isso não é uma questão de retórica. As organizações que trabalham com gestão, do mundo privado e buscando a excelência nas relações, estudam o caso do Butão como um case importante de país que é absolutamente contemporâneo naquilo que propõe como filosofia para o país, que faz tanta falta, eu acho que hoje, nas sociedades. Então, fica assim, senhor presidente, esse registro, e mais uma vez agradecendo a honra de ter tido o privilégio, de novo, de ser relator da indicação do embaixador André Aranha Corrêa do Lago para representação do Brasil na Índia e no Reino do Butão. E diante do exposto, os integrantes dessa comissão possuem, esse relatório já está distribuído, elementos suficientes para deliberar sobre a indicação do senhor André Aranha Corrêa do Lago ao cargo de embaixador do Brasil na República da Índia e, cumulativamente, no Reino do Butão. É esse meu parecer, meu relatório, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Jorge Viana, pela apresentação de seu relatório, que coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, fica concedida vista coletiva nos termos do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal. O próximo item submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o artigo 52, inciso 4 da Constituição e com o artigo 39, combinado com o artigo 46 da Lei 11.440, de 2006, o nome do senhor Nelson Antônio Tabajara de Oliveira, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Reino da Suécia e, cumulativamente, na República da Letônia. Relatoria, Sua Excelência, senador Fernando Bezerra Coelho. Relatório pronto para deliberação. Concedo a palavra à Sua Excelência, o senador Ayrton Sandoval, para a apresentação do relatório. Vamos sustar, por enquanto, essa leitura. Eu pediria a Vossa Excelência, senador Ayrton Sandoval, que compreendesse, e vamos passar para o próximo item,
que é a mensagem do Senado Federal número 41 de 2018, que submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o artigo 52, inciso 4 da Constituição, e com o artigo 38 e 41 da Lei 11.440 de 2006, a escolha do senhor Tovar da Silva Nunes, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na Federação Russa e, cumulativamente, na República do Uzbequistão. Autoria, Presidência da República. Relatoria, Sua Excelência, Senador Lazier Martins. Relatório pronto para deliberação. Com observações, em 7 de junho de 2018, foi lido o relatório e concedida vista coletiva nos termos do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal. A arguição do indicado a chefe da missão diplomática será realizada nesta reunião. O item 2 submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o artigo 52, inciso 4 da Constituição, e com os artigos 39 e 41 da Lei 11.440, de 2006, a escolha do senhor Evandro de Sampaio Didonné, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na Confederação Suíça e, cumulativamente, no Principado de Liechtenstein. Relatoria, Sua Excelência Senadora Antônia Anastasia. Relatório pronto para deliberação. Observações. Em 14 de 6 de 2018, foi lido o relatório e concedida a vista coletiva nos termos do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal. A arguição do indicado a chefe de missão diplomática será realizada nesta reunião. Convido para que tomem assento à mesa Suas Excelências os senhores embaixadores Tovar da Silva Nunes e Evandro de Sampaio Didonné, a quem damos as boas-vindas em nome da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado da República. Concedo a palavra à Sua Excelência, o senhor embaixador Tovar da Silva Nunes, indicado ao cargo de embaixador do Brasil na Federação Russa e, cumulativamente, na República do Uzbequistão. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, senhoras e senhores senadores. Eu gostaria, em primeiro lugar, fazer uma menção de agradecimento ao relator, senador Lazier Martins. Queria também agradecer a indicação do senhor presidente da República para ter a honra de estar hoje presente aqui perante Vossas Excelências. E também, por recomendação, meu nome foi sugerido ao presidente, do senhor chanceler, senador Aloysio Nunes Ferreira, a quem também agradeço. Queria agradecer também a presença dos colegas, a AFEP, a embaixadora Gisela Padovan, e também uma menção ao meu colega Evandro Didonné, colega aqui de bancada. Senhor presidente, o senhor entenderá que poder merecer a honra de representar o Brasil na Federação Russa e no Uzbequistão é não só um privilégio, como também uma honra, mas, sobretudo, uma grande responsabilidade. Primeiro, pelo fato de que aquela embaixada já teve grandes nomes da nossa diplomacia. Para não ser injusto, eu mencionaria um deles, uma grande dama da diplomacia, que é a embaixadora Teresa Quintela. A segunda razão da grande responsabilidade, no fundo, é o momento que nós estamos vivendo. A ordem internacional hoje é marcada por uma certa desordem, um desarranjo. Desde o fim da Guerra Fria, houve uma tentativa de conformação de uma nova ordem que não chegou a se realizar. Então, nós vivemos hoje o que eu chamaria de uma tripla insatisfação. Há uma insatisfação com o fato de que as regras internacionais existentes, quando respeitadas, elas não refletem a distribuição de poder. Então, países como Índia, Brasil e também China e Rússia e África do Sul não têm o lugar que merecem nas instâncias decisórias internacionais. A segunda razão dessa insatisfação é o fato de que a globalização, que prometia benefícios a todo mundo, gerou benefícios, mas de maneira desigual. Gerou também desigualdade entre os países e nos países. E o terceiro fato é que a ordem liberal, propalada desde o final da Segunda Guerra, hoje sofre ameaças e dificuldades, sobretudo o protecionismo,
que a gente pode chamar de individualismo mesquinho, não cumprimento, por exemplo, de direitos humanos essenciais como o direito dos imigrantes. Então, nessa insatisfação, ao Brasil interessa cada vez mais a conformação de uma ordem multipolar. Por que eu estou dizendo tudo isso? É porque uma ordem multipolar, baseada no direito internacional, com a prevalência do multilateralismo e com regras que possam beneficiar países que não fazem parte das instâncias na medida que merecem, tem na Rússia um aliado de primeira ordem. A Rússia é capaz de, junto com o Brasil, trilhar esse caminho da conformação dessa ordem multipolar. A Rússia é um país que sofreu 2 grandes traumas no século XX, em 17 e depois em 91, o esfacelamento completo do sistema econômico, social e político, se recriou. Hoje, alguns se referem à Rússia como uma fortaleza sitiada. Sitiada talvez pela OTAN, por as sanções dos países ocidentais. O que interessa ao Brasil é a parte da fortaleza. A Rússia, inegavelmente, é uma fortaleza e tem condições de se unir ao Brasil nessa trilha da conformação dessa ordem policêntrica baseada no direito internacional. Ela tem uma liderança renovada recentemente, com 76,6% dos votos. O presidente Putin goza de 80% de popularidade, é um feito. A ação da Rússia no Oriente Médio como um todo, não só na Síria, mas no Iêmen, no Iraque, na Líbia, é tida como incontornável, um país, um ator importante nessa região, participa do processo de Astana, que, na verdade, deu condições para que se vislumbrasse uma solução política para a Síria. Portanto, tem uma diplomacia que, ao mesmo tempo, é capaz de se relacionar com Irã, com a Arábia Saudita e com Israel, ao mesmo tempo que mantém uma aliança histórica com a Índia e uma amizade renovada com a China, sem mencionar outros sócios como nós mesmos dentro do BRICS e bilateralmente. Então, nós estamos falando de um ator diplomático gigante. Ser aliado, ter uma parceria estratégica com esse país é do nosso interesse. O Brasil tem interesse, na verdade, de participar do que chamamos de arranjos de geometria variável. Isso significa que nós vamos ter, sim, aliados, mas vai depender do tema. G4 é Conselho de Segurança, G20 a gestão macroeconômica mundial, BASIC é a questão de mudança climática, BRICS e IBAS são outras instâncias onde nós temos interesse, sim, em participar. Portanto, geometria variável significa que nós escolheremos os nossos aliados sem subordinação, sem exclusivismos tampouco. E nesse quadro, a Rússia entra como um parceiro. Desde 2002, nós somos parceiros estratégicos, mas as nossas relações começaram há 190 anos. Elas foram interrompidas entre 18 e 45, e depois entre 47 e 61. Mas elas são antigas. Agora, a parte estratégica, verdadeiramente, só vai ser estratégico se nós, Brasil, soubermos definir os nossos interesses e soubermos atuar. Não há forma de que essa parte estratégica surja por patogênese, isso é necessário criar. É por isso que, com uma certa humildade, mas muito entusiasmo, eu venho compartilhar com vocês uma proposta de programa de trabalho para a atuação à frente da missão em Moscou, da Embaixada em Moscou. Esse programa de trabalho necessariamente tem que incluir 6 áreas. Eu não vou poder me alongar em todas as áreas, mas me concentrarei em 3 delas. Essas áreas são comércio e investimentos, defesa, energia, ciência, tecnologia e inovação, cultura, educação e esportes, em blocos. Comércio primeiro. Nós temos na Rússia um comércio que, em 2017, atingiu 5 bilhões 230 milhões. Não é muito para o potencial dos 2 países, é pouco. Já foi mais no passado, já passou de 7 bilhões. Ele tem se recuperado depois da queda e a recessão, tanto no Brasil quanto na Rússia, nos 2014 e 2015. Começou a melhorar em 16 e atingiu 5 bi e 230 o ano passado. No começo desse ano, as estatísticas não são muito favoráveis ao Brasil, mas por uma razão sazonal. Os portos da Rússia, em sua grande maioria, ficam congelados, então não dá para contabilizar para o ano inteiro o que acontece no começo do ano. É um comércio aquém, eu digo, do potencial, porque se eu analiso os 10 principais parceiros da Rússia, eu vejo que dos 10 parceiros, fora o primeiro, que é a China, todos são membros da OTAN. Então, por mais que se fala das sanções e das contra-sanções russas e das dificuldades, né, que a Federação Russa enfrenta, quando eu vejo que a Alemanha consegue atingir um comércio de 50 bilhões, eu fico impressionado com o fato de que o discurso político é
não é, as sanções, mas o comércio se faz de uma maneira muito mais intensa do que se poderia imaginar. Os Estados Unidos, por exemplo, são o 5º parceiro da Rússia, com 24 bilhões de comércio. Portanto, muitas vezes mais do que os nossos 5. Até a Turquia, que é o 6º parceiro, tem 4 vezes mais de comércio do que nós, com 21 bilhões. Portanto, eu estou vendo que a Rússia sim tem comércio com outros países. Eu acho que o Brasil tem condições de concorrer com a Turquia. Não é? Nós temos uma economia que é a 9ª economia, dependendo dos parâmetros de cálculo do PIB. Não há razão para que a gente ache que 5 bilhões está bem. Então, minha meta seria me concentrar na expansão do comércio, diversificação desse comércio, ver se nós conseguimos exportar além do que nós já exportamos, que inclui proteína animal, todas elas, suíno, bovino e frango, um pouco de soja também, e amendoim, tabaco, café, e ainda começam a surgir produtos como tratores, com maior valor agregado. Mas há um potencial enorme de produtos onde o Brasil é competitivo no mundo e a Rússia não compra da gente. Nós estamos falando de todos os produtos derivados de cacau, manteiga, cacau em pó, nós estamos falando de castanha de caju, também há potencial para ovos de incubação, limas, limões, tudo isso seria possível de vender para a Rússia e nós não estamos conseguindo, não há ainda comércio suficiente. Há até mercado já identificado para flores brasileiras. Então, uma missão será expandir essa pauta de exportação, incluir produtos de maior valor agregado, na medida do possível, e uma tentativa de elevar, idealmente, a cada ano 1 bilhão, para que cheguemos em 5 anos a 10 bilhões de comércio conjunto. Para isso vai ser necessário eliminar as barreiras que existem hoje, há barreiras fitossanitárias, há barreiras tarifárias. Para o senhor ter uma ideia, senhor presidente, para que um brasileiro possa vender uma garrafa de cachaça na Rússia, a tarifa é de 81%. Ora, a cachaça é um produto importante, nós temos batalhado até para ter a indicação de origem, né, do produto. A situação também de chamado pico tarifário atinge outras carnes não desossadas em 37%, carnes, por exemplo, de galo e galinha pagariam 60%. Isso são impeditivos, são tarifas que são inaceitáveis no mundo que já passou por várias transformações e lidou com a queda, né, para baixar as tarifas. De maneira que há um trabalho claro de fitossanitário, vencer a suspensão, vencer as barreiras que existem hoje. Mas há um outro problema, senhor presidente. Nós temos um comércio que não contabiliza os serviços. Ora, eu vejo uma fotografia do comércio, eu vejo lá 5 bilhões, mas eu não sei quanto houve de compra de serviço de turismo, financeiro, arquitetura, todos esses serviços que movem a economia hoje em dia mais do que os bens. Portanto, hoje, apesar de haver uma corrente de comércio aquém do potencial, eu não sei dizer o que é que pode ser feito em serviços, porque sequer foram coletadas as estatísticas. Então, um trabalho a ser feito é incluir serviços no comércio bilateral, sobretudo a parte de turismo, eu acho importante, e serviços de transporte. Junto com o comércio, a questão de investimento me parece prioritária. O Brasil não tem investimento na Rússia, tem presença de empresas, mas não tem estoque de investimento. A Rússia tem. A Rússia tem um investimento que é, curiosamente, geograficamente pontilhado pelo Brasil inteiro. Há um projeto importante no Vale, no Rio Solimões, um projeto gasífero de 1,2 bi já investidos, com perfuração agora de poços. Há uma compra recente de uma unidade de produção de fertilizantes nitrogenados em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Uma unidade muito importante, porque vai possibilitar reduzir a absurda e inaceitável conta de importação de fertilizantes do Brasil. Há uma compra de uma empresa em Santa Catarina pela Power Machines. Power Machines é uma empresa russa que produz equipamentos de usina térmica, hidráulica, nuclear, equipamento ferroviário. Foi o senador Pedro Chaves que me alertou para essa compra da UFN 3 em Três Lagoas. Sou muito grato a ele por ter me soprado esse recente investimento russo da ordem de 4 bilhões, ou podendo chegar até 5. Era uma unidade da Petrobras que foi comprada depois de uma licitação vencida contra noruegueses e chineses. A Rússia, então, se instalou. A Rússia instalou também se instalou no Rio de Janeiro com a Rosatom, que é uma empresa de energia nuclear. Ela está também no Paraná com a Biocad, que produz fármacos, e tem uma fila de produtos esperando a autorização da Anvisa. Ela está também no Rio de Janeiro, de novo, com a Petrobras em conversações sobre prospecção de petróleo em águas profundas.
ela está também em Minas Gerais, com uma estação de rastreamento e monitoramento de detritos espaciais, numa cidade chamada Brasópolis, no Pico dos Dias, perto de Itajubá. Portanto, há uma presença importante que pode ser expandida. Um exemplo é na Norte-Sul, há o interesse da empresa ferroviária RZD, russa. Eles têm feito prospecções e tal, não há razão nenhuma para que eles não invistam na nova infraestrutura, eles são bons de ferrovias na Rússia. De maneira que há um trabalho muito grande de disseminação das oportunidades, de conversa sobre arquitetura financeira, mas há outra missão para o chefe daquela embaixada, que é extrair dos russos um acordo de cooperação e facilitação de investimentos. Esse é um acordo importantíssimo. Eu tive a honra de participar acompanhar as negociações com a Índia recentemente. Foi o primeiro país que a Índia resolveu negociar, foi o Brasil. Estamos próximos de assinar o acordo. Acho que a existência de um acordo de cooperação e facilitação de investimentos encorajará os brasileiros a estabelecer parcerias, não só na Rússia, mas nos países vizinhos, com o olho no mercado russo. Não há razão nenhuma, por exemplo, para que a gente não tenha uma fábrica, digamos, de produção de frangos no Uzbequistão ou no Cazaquistão para exportar para a região. Então, isso tudo é possível, só que é preciso que os investimentos sejam garantidos na própria Rússia. Passando agora para a área de ciência, tecnologia e inovação, eu reputaria essa área a mais importante. Eu tomei a liberdade de dirigir cartas a 83 unidades de pesquisa no Brasil, parques tecnológicos, universidades, com o recado, olha, vamos submeter uma sabatina no Senado e eu gostaria de não ir de mãos vazias, eu gostaria de levar elementos concretos para a cooperação de ciência e tecnologia. E, para minha surpresa, eu recebi respostas muito positivas. Da FAPESP em São Paulo, que acaba de assinar um acordo para pesquisa básica, da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que abriga, entre outros, o Centro Rio Mais e o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Eles têm interesse em retomar a cooperação com a Rússia, que já iniciaram no passado, sobretudo em energias de baixo carbono. E a mais extraordinária resposta que eu recebi foi da Secretaria de Ciência e Tecnologia do município de Pato Branco, no Paraná. Essa secretaria me indicou, senhor presidente, coisas muito precisas que vão da nanotecnologia até a prospecção de petróleo, passando por metamateriais e outras questões tecnológicas. Portanto, há um trabalho grande para ser feito nessa parte de ciência e tecnologia, sobretudo na formação de pesquisadores. Há um instituto chamado Skolkovo, que tem interesse em compartilhar com o Brasil a pesquisa básica e a formação de pesquisadores, e nós deveríamos, então, incentivar isso. A pesquisa em saúde já existe, nós temos pesquisa também em nanotecnologia e biotecnologia. Em saúde, há um desenvolvimento de vacinas, até um medicamento biológico para tratamento da degeneração macular, tratamento oftalmológico. Há também investimentos na área de produção de isótopo radioativo para terapia de câncer e doenças cardiovasculares. Portanto, há um mundo de possibilidades e a parte espacial é uma das mais importantes. Eu mencionei já o Centro de Minas Gerais. O Centro de Minas Gerais é um centro que integra o Laboratório de Astrofísica de Minas Gerais, e os russos nos brindaram com essa estação de monitoramento no fundo de lixo, de detritos espaciais. Mas existe também um convite ou um interesse dos russos para o relançamento da base de Alcântara e também o possível desenvolvimento de um veículo lançador de satélites. Portanto, como o senhor vê, são coisas básicas de ciência e tecnologia, mas que nós teríamos na Rússia um parceiro que não só tem interesse, como já começou essa cooperação. Eu vou passar rapidamente pelos outros setores, não posso, não? Eu poderia ter uma palavra sobre o Uzbequistão, talvez? O senhor teve a oportunidade. Não? Ok, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a Vossa Excelência, embaixador Tovar da Silva Nunes, pela sua exposição, e passo a palavra à Sua Excelência, o embaixador Evandro de Sampaio Didonê. Muito obrigado, presidente. Bom dia. Eu gostaria de iniciar mencionando a honra que sinto em comparecer novamente a essa comissão. Queria fazer um agradecimento especial ao meu relator, senador Anastasia,
A minha sabatina tratará de 2 países, Suíça e Liechtenstein. Eu inicio pela Suíça, falarei um pouco sobre o país e sobre a agenda bilateral Brasil-Suíça. A respeito da Suíça, eu gostaria de comentar alguns aspectos do sistema político suíço que me pareceram peculiares ou únicos e que mereceriam atenção nesta sabatina. A Suíça é um Estado federado, é uma democracia parlamentar, como se vê normalmente na Europa Ocidental, mas há pelo menos 3 elementos peculiares do sistema político suíço que eu gostaria de mencionar. Em primeiro lugar, o fato de que a Suíça é governada de forma colegiada. Não há uma distinção clara entre governo e oposição na Suíça. O Poder Executivo, o chamado Conselho Federal, é um órgão colegiado de 7 membros que refletem a composição do Parlamento. E, por disposição constitucional, esses 7 membros devem tomar decisões de forma colegiada. E um dos aspectos também dessa forma colegiada, consensual de tomada de decisões, é o fato de que o presidente da Suíça é eleito rotativamente a cada ano, entre os membros deste Conselho Federal. Então, esse é o primeiro aspecto que me chamou a atenção, um governo de forma colegiada. Um segundo aspecto que me chamou a atenção é o elemento da democracia direta. Eu não estou falando aqui daquela imagem que temos todos sempre presente de populações votando em praça pública. Isso ainda acontece, mas em nível municipal. Mesmo assim, o elemento de democracia direta está muito presente no uso muito intenso, muito frequente do Instituto do Referendo. Eu poderia depois, se houver interesse de Vossas Excelências, voltar a este aspecto. E um terceiro ponto também me chamou a atenção, na equação de equilíbrio entre os 3 poderes, a posição privilegiada do Congresso Nacional. Constitucionalmente está dito que o Congresso Nacional é a autoridade suprema do país e que responde apenas ao povo e aos Estados federados. Me chamou a atenção esse aspecto. Passando a pontos da economia e aspectos sociais da Suíça, o que me ocorre comentar em primeiro lugar é que essa cultura política de decisões por consenso e colegiadas tem um substrato material, por assim dizer, ela não acontece no vazio. A Suíça é um país extremamente desenvolvido, extremamente rico, uma renda per capita de 60 a 80 mil dólares, dependendo do critério de medição, mas eu ressaltaria também o aspecto da forte coesão social do país. Apenas um índice de desemprego de apenas 3%, um coeficiente de Gini muito baixo, menos de 0,30%, ou seja, um país de renda relativamente bem distribuída. Então, é claro que essas características também favorecem essa cultura política de busca de consensos que se vê no sistema político. Eu passo a aspectos da política externa suíça. A Suíça é um país que tem uma projeção externa, uma influência internacional muito, mas muito acima da sua dimensão demográfica, econômica, etc. Poderia haver várias explicações para isso, a tradição de neutralidade, o fato de várias instituições internacionais de peso estarem na Suíça, inclusive a OMC, o órgão perante o qual eu tenho a honra de ser, no momento, o representante do Brasil. A Suíça tem também um serviço exterior
extremamente profissional. Eu devo dizer isso, que como colega de diplomata suíço, sempre me chamou a atenção do profissionalismo, da formação dos colegas suíços. Também é um serviço diplomático muito bem dotado de meios financeiros, humanos, e isso é claro que é um aspecto relevante. Um aspecto fundamental, eu diria que o aspecto mais importante da política externa suíça é a questão da sua relação com a União Europeia. A União Europeia é destino de aproximadamente 55% das exportações suíças, origem de aproximadamente 75% das importações suíças. Portanto, é a relação-chave da Suíça. E aqui há sempre uma equação difícil, uma busca de um equilíbrio nem sempre fácil para a Suíça, porque, de um lado, há essa força inevitável da crescente integração econômica, humana, com os seus vizinhos de expressão, como Alemanha, Itália, França. E, por outro lado, há esse desejo permanente, histórico da Suíça de manter sua identidade e sua soberania. Então, esse é um desafio permanente da política externa suíça. Mas eu concluo esses comentários sobre a política externa suíça voltando a esse ponto que me parece um ponto fundamental, inclusive quando se examina a relação bilateral Brasil-Suíça. Trata-se de um país, de novo, com uma projeção externa muito acima do que se poderia imaginar para um país com a sua dimensão econômica, demográfica e geográfica. E eu dou talvez dois exemplos. A Suíça tem um papel muito ativo como mediador, como provedor de bons ofícios. E algo que eu não sabia, que eu me inteirei ao me preparar para essa sabatina, a Suíça, por exemplo, foi representante dos interesses de Cuba nos Estados Unidos até o restabelecimento das relações diplomáticas Cuba-Estados Unidos no governo Obama. A Suíça foi um dos mediadores no passado, entre 98 e 2008, dos processos de paz na Colômbia. Então, isso são exemplos muito concretos dessa presença muito ativa da Suíça no exterior. E com isso eu passo à agenda bilateral. Justamente por ser a Suíça um país com uma política externa tão presente, tão influente, é muito importante o diálogo e a concertação política com esse país. Temos uma relação institucionalmente muito estruturada, diálogos ativos em vários setores. Esse é um primeiro aspecto relevante da relação com a Suíça. Um segundo aspecto que eu também mencionaria é que, sendo a Suíça um centro financeiro de expressão, como sabemos que é, há uma cooperação tributária muito importante entre o Brasil e as autoridades tributárias da Suíça. A partir do próximo ano, passará a ser operacional um acordo de troca automática de informações bancárias, acaba de ser assinado um acordo sobre bitributação, então esse é um outro aspecto relevante. Na área econômico-comercial, dois comentários. Em termos de fluxos de comércio, o quadro não é positivo. Temos um déficit comercial significativo e a qualidade daquilo que exportamos não é encorajadora. Por outro lado, na área de investimentos, o panorama é muito positivo. De um total, segundo dados do Banco Central do Brasil, no final de 2016, havia um estoque de 700 bilhões de dólares no Brasil. Desses 700 bilhões de dólares, 45 bilhões de dólares eram originários da Suíça, de forma que a Suíça está entre os 5 principais investidores externos no Brasil, que, novamente, é um sinal muito claro da relevância desse país para as relações bilaterais.
Um outro aspecto que eu mencionaria ainda sobre as relações Brasil-Suíça é a importância da comunidade brasileira naquele país. 80 mil brasileiros em uma população total de 8 milhões e 400 mil, ou seja, quase 1% da população do país. Então, esse é outro aspecto que me parece relevante quando se considera o quadro das relações bilaterais. Mas eu volto a esse ponto. Temos uma relação muito institucionalmente muito estruturada com a Suíça, com diálogos ativos nas mais diversas áreas, e eu concluo essa parte mencionando que a Suíça, em 2005, ela tomou a iniciativa de buscar parcerias estratégicas com poucos parceiros no Senado Internacional. E o Brasil foi um dos países contactado pela Suíça para o estabelecimento dessa parceria estratégica que justamente gerou esse relacionamento tão intenso. Em conclusão, sobre a Suíça, eu diria que, caso mereça a aprovação de Vossas Excelências e depois do plenário do Senado, na minha preparação para essa sabatina, eu identifiquei 5 áreas que me pareceriam merecer o foco do trabalho do embaixador no país. Então, a questão do diálogo e da concertação política, isso pode parecer algo um pouco genérico e vago, mas é algo que tem uma expressão muito concreta, por exemplo, quando se vê o apoio decidido da Suíça ao ingresso do Brasil na OCDE. Um segundo aspecto que eu mencionaria é a importância da conclusão da negociação em curso do Acordo de Livre Comércio Mercosul-EFTA. A EFTA é a área de livre comércio europeia, que inclui Suíça, Liechtenstein, Islândia e Noruega. Estamos em tratativas para a conclusão de um acordo de livre comércio e é algo que está caminhando bem. Terceiro aspecto que mereceria atenção, investimentos diretos suíços, pela razão que eu já mencionei. Um outro aspecto é o da cooperação tributária e, por fim, a relevância da comunidade brasileira no país. Então, com isso, eu encerraria a apresentação sobre Suíça e ficarei, claro, à disposição de Vossas Excelências para tentar responder alguma pergunta ou comentário. Sobre Liechtenstein, um comentário de 1 minuto. Naturalmente, é um país muito pequeno, 160 quilômetros quadrados, uma população de 38 mil habitantes. Eu, quando vi esse dado, eu não pude evitar a comparação. 38 mil habitantes era a população da cidade onde eu cresci, no interior do Rio Grande do Sul. Isso é Liechtenstein. Agora, tem aspectos que são relevantes para o Brasil. É um país que, enfim, é um membro da comunidade internacional e tem um voto que conta como o voto de qualquer outra nação nas Nações Unidas e em outros fóruns. Liechtenstein, sendo um membro da EFTA, também está envolvido nessa negociação de um acordo de livre comércio Mercosul-EFTA. Curiosamente, a comunidade brasileira nesse pequeno país também é expressiva. Em uma população de 38 mil habitantes, estima-se que haja 1.000 brasileiros, ou seja, também é expressivo. E, por fim, há também um valor de $1 bilhão em capitais brasileiros investidos no Liechtenstein. Possivelmente empresas de holding que, a partir do Liechtenstein, investem em terceiros países. Senhor Presidente, eu, antes de concluir essa exposição, apenas menciono que é uma satisfação participar dessa sessão junto com meu colega Tovar Nunes, e também, em nome na pessoa da embaixadora Gisela, eu agradeço o apoio dos colegas do Itamaraty à minha preparação para essa sabatina. Muito obrigado, presidente. Grato a Vossa Excelência, embaixador Evandro de Sampaio de Doné, indicado para o cargo de embaixador do Brasil junto à Confederação Suíça e cumulativamente com o Principado de Liechtenstein. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Sua Excelência Senadora Ana Amélia. Eu quero primeiro excusar que estava na CCJ, aqui no Senado a gente tem uma agenda que se superpõe.
e é uma matéria que relacionava um pouco muitos interesses da República de Piratini, da qual faz parte o nosso embaixador Didoné. E é muito bom, presidente Fernando Collor, porque se ele fosse de Alagoas, ele, quando faria a comparação de Liechtenstein com uma cidade, ele diria, uma cidade de Alagoas daria o nome. Então, eu agradeço, isso aí me orgulha muito. Então, desejar ao embaixador Tovar, que já conheço, quando era jornalista, convivia muito na relação da diplomacia brasileira, e desejar aos dois muito sucesso. O senhor, apenas para mencionar, eu queria desejar a ambos muito sucesso. Temos muitos problemas, com a Suíça não, até favoráveis a essa questão de Liechtenstein em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, que é positivo. Mas em relação à Rússia, nós temos, primeiro, uma das mais antigas colônias russas no Brasil se instalaram numa cidade gaúcha. Isso em 1912, inclusive, foi construída uma igreja ortodoxa no Rio Grande do Sul por essa comunidade. E esse grupo de russos que estão lá, na cidade de Campinas das Missões, pode ser considerada a mais russa das cidades brasileiras, como é Guarani das Missões, a mais polonesa cidade polonesa no Brasil. As duas no Rio Grande do Sul. Isso dá a ideia assim, dessa multiculturalidade que nós temos de imigração. E isso mereceu matérias do Fantástico, matérias na Veja, sobre essa participação. Só que a Rússia hoje é uma pedra do nosso sapato, especialmente dos produtores de suínos, que os embargos à carne suína, eu pediria uma atenção à Vossa Excelência, e há uma relação muito intensa em relação a isso. Também temos a lembrar, na questão dos parques tecnológicos, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos e a FEVALE, todas elas têm seus parques tecnológicos muito ativos, e eu, então, disponho desses elementos. E, para terminar, presidente, não menos importante, eu gostaria de pedir o apoio de Vossa Excelência e também o apoio das colegas senadoras e senadores, que acho que uma ação desta comissão seria relevante neste momento em que as notícias sobre a separação de crianças brasileiras na fronteira México-Estados Unidos estão sendo um problema social, um problema de direitos humanos, eu diria, porque há o caso de um menino de 16 anos que é autista, que foi separado da avó, colocado a 3,5 km de distância. O consulado do Brasil em Houston diz que o número é muito maior do que essas 8 crianças, esses 8 casos, e eu tenho certeza que a sensibilidade de Vossa Excelência e também dos demais membros dessa comissão terão uma ação de protagonismo junto ao chanceler Aloysio Nunes Ferreira, nosso colega aqui, para que o governo brasileiro exerça aí junto ao governo americano, às autoridades americanas, respeitando todo o regramento interno do país, mas tendo a considerar essa questão humanitária, que não é aceitável que nós, senadores, parlamentares, fiquemos passivos ao que está acontecendo e não demos nenhuma proteção institucional, política, diplomática nesse episódio lamentável desse afastamento dessas crianças brasileiras na fronteira dos Estados Unidos. Muito obrigada, Vossa Excelência, e sucesso aos nossos embaixadores. Muito obrigado a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, e passo a palavra à primeira senadora inscrita, Sua Excelência, senadora Cátia Abreu. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos, colegas. Eu gostaria de dizer que interrompi alguns exames que estava fazendo agora de manhã de saúde para vir prestigiar especialmente o nosso embaixador Tovar. Infelizmente, o embaixador Evandro ainda não tinha tido algum tipo de proximidade, mas com certeza também deve ser bastante competente. Embaixador Tovar eu conheci na Índia, tive esta honra e esse privilégio. E, sinceramente, fiquei muito impressionada com a sua atuação e também da sua esposa, sua companheira, a embaixatriz Guadalupe, uma pessoa muito especial. O embaixador Tovar foi o seu primeiro posto na Índia e a desenvoltura com que trabalhou naquele país no período que lá estive visitando como ministra da Agricultura. E não nos falamos mais com frequência, mas não esqueci da sua atuação. Conheço o Brasil todo como presidente, o mundo inteiro como presidente da CNA e também como ministra, e tive a oportunidade de me relacionar com vários embaixadores por todo o mundo. E faz a diferença quando nós encontramos alguém como o embaixador Tovar. Mas como faz a diferença? Trabalhou duro, com persistência, com garra, com vontade de que as coisas pudessem acontecer, e foi um trabalho especialíssimo. Sinto muito que nós não pudemos continuar o nosso trabalho, pois a nossa saída do Ministério impediu que isso acontecesse, mas tenho certeza absoluta que na Rússia
o senhor irá solucionar problemas delicadíssimos que nós temos neste país. Gostaria de, com muita humildade, o senhor me perdoa o atrevimento, mas de recomendá-lo, de que o senhor possa conversar bastante antes de ir com o ministro da Agricultura, com a Secretaria do Ministério de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e também a Secretaria de Defesa Agropecuária. São duas secretarias chaves para que o senhor possa entender o histórico e a complexidade de um relacionamento com a Rússia no que diz respeito às nossas exportações de proteína animal. Nós estamos com bovinos e suínos embargados, apenas aves liberado, e nunca demorou tanto para retomar. De vez em quando eles fazem isso, sempre interrompem as exportações, mas nunca demorou tanto. Então, talvez a habilidade enfronhar um pouco mais naquele país, um país difícil de relacionamento comercial, não é fácil, mas importantíssimo para o Brasil. Nós não podemos abrir mão da Rússia. Então, eu tenho a convicção de que o senhor, municiado em detalhes por essas duas secretarias, claro que coordenado pelo ministro Blairo Maggi, o senhor, com a sua capacidade, com o seu talento, o senhor vai ter mais condições de trabalhar essa questão que está prejudicando demais o nosso país. Gostaria, embaixador Tovar, que o senhor pudesse, na área agropecuária, me falar se tivemos alguns avanços na Índia, um país muito fechado. Nós deixamos lá o início de uma cooperação com a Embrapa para que a gente devolvesse o banco genético dos zebuínos na área leiteira, especialmente a raça Gir. Deixamos esse banco genético à disposição numa cooperação para que eles, então, pudessem abrir algumas áreas para que nós pudéssemos comercializar. O interesse deles era muito alto na área de óleo comestível, até uma preocupação excessiva com relação a esse ponto. Enfim, queria apenas, não sei se o senhor fez isso no começo, eu me apressei o máximo que pude para chegar até aqui, mas se o senhor pudesse fazer ao menos um balanço sobre o que está deixando na Índia com relação à área agropecuária, ao setor agropecuário, eu gostaria muito de ouvi-lo. E o embaixador suíço, o senhor, Deus deve gostar muito do senhor, porque morar em Berna, o senhor vai morar em Berna ou em Zurique? Em Berna, o senhor é um homem privilegiado. É um lugar muito especial. Eu quase tive torcicolo, de tanto ficar olhando nas ruas e quase fui atropelada, olhando a beleza, é um patrimônio da humanidade, a cidade inteira é um patrimônio da humanidade, é um lugar muito especial, muito bonito. E Zurique, sem palavras. Então, quero desejar muito boa sorte ao senhor, mas gostaria de saber, na verdade, como está esse acordo de livre comércio um pouco mais detalhado, se puder, claro, do EFTA, porque já que o acordo de livre comércio geral com a União Europeia ainda não foi possível. Nós deixamos já encaminhado com o comissário europeu de saúde, que é o que libera as exportações, um acordo de FPE. Entre o Ministério da Agricultura e aquele país. Eu me lembro que eles tinham 60 produtos há anos pedidos para abrir pelo Brasil e eu consegui, em uma semana, 10 dias, abrir 30 produtos para eles exportarem para o país. E isso era a condição para que esse acordo de FPE fosse estabelecido e fosse continuado. Mas o mais importante é esse acordo de EFTA, que eu gostaria de conhecer as condições, como ele está sendo encaminhado. E com relação a esses investimentos diretos no Brasil, 45 bilhões que a Suíça tem investido no país, se o senhor puder me dizer em quais áreas, principalmente, que está sendo feito esse trabalho, e se o setor agropecuário está dentro desses 45 bilhões, se o senhor já sabe se existe esse interesse, ou se não, quando o senhor chegar ao país, se aprovado for pelo Senado, eu espero que sim, o senhor possa fazer um levantamento minucioso para que, quem sabe, a Comissão de Relações Exteriores possa nos ajudar a chegar até lá com empresários brasileiros, produtores rurais, buscar investidores para investirem na área do agronegócio, especialmente na verticalização dos produtos, na indústria
industrialização do agronegócio no país. Eu conheço o quanto o mundo inteiro tem um olhar especial para o Brasil no que diz respeito à produção de alimentos. E hoje tem uma infinidade de opções para esses investidores, mas alimento tem sido uma tônica especial. E talvez Zurique, Suíça, que é um país muito urbano, não tenha tido ainda esse olhar para esses investimentos. Então, eu gostaria muito que isso pudesse ser encaminhado para que futuramente nós pudéssemos tentar buscar esses investidores nesta área. Então, eram essas duas as questões com relação à Suíça. Muito obrigada e boa sorte aos dois. Muito obrigado a Vossa Excelência, senadora Cátia Abreu. E passo a palavra agora à Sua Excelência, o senador Hélio José, logo após que ele determinar a ligação telefônica. Tem Vossa Excelência a palavra. Senhor presidente Collor, meus cumprimentos. Tovar, meus cumprimentos e meu nobre embaixador Evandro Dieudonné, na Suíça, meus cumprimentos. Primeiro, fica caracterizado a competência e a capacidade do Ministério do Itamaraty de ter bons técnicos, bons embaixadores e pessoas que realmente nos orgulham do nosso país lá fora. Então, eu me sinto muito à vontade de estar aqui para participar dessa sabatina, sabendo que o Brasil vai estar muito bem representado num país importante dos BRICS, que é a União Soviética, a Rússia, República Federação Russa, e que vai estar muito bem representado lá na Suíça. O Evandro Dieudonné já trabalha com o nosso nobre diretor-geral da OMC, meu colega de faculdade, já tem uma experiência muito grande lá na OMC. A Suíça é um país importante na Europa, é um algodão entre os cristais ali para poder fazer a relação. Queria, na verdade, aproveitar, nobre embaixador, a presença de Vossa Excelência na Suíça, para ver como é que Vossa Excelência pode nos ajudar com relação aos intercâmbios tecnológicos, porque é notório que, relacionado às energias alternativas, relacionado às tecnologias e novas tecnologias, que países de ponta da Europa, e a Suíça tem uma boa relação com todos, tem uma tecnologia muito mais avançada do que a brasileira e que precisamos realmente atraí-los para investir aqui no nosso país. E tem umas áreas que é notório também que o Brasil tem uma expertise bem melhor do que alguns países europeus. Caso específico, voltando nas energias, o caso da energia eólica. O Brasil hoje ele tem uma excelência em torres, em hélice e tubos geradores, que podemos, inclusive, exportar para esses países. Então, eu gostaria que Vossa Excelência aproveitasse a proximidade com todas as embaixadas europeias e essa posição na Suíça, por onde passa, importantes reuniões, importantes questões para ampliar essa questão. E também sobre a questão turística. O suíço tem uma relação muito boa com o Brasil. Temos cidades que têm uma população suíça muito grande. Então, a gente precisaria dar uma aumentada no nosso intercâmbio turístico. Eu já fui um privilegiado que lá, numas férias minhas, nem senador eu era, como servidor público, eu já tive a oportunidade de ir lá em Zurique, de ir em Genebra, de ir em Lausanne. Eu não entrei em Berna, passei pertinho de Berna, mas eu pude conhecer boa parte da Suíça, lá em Mont Blanc, né? E saber que a Suíça é um país lindo, maravilhoso, altamente atrativo para o turismo, como o Brasil o é. Então, nós precisamos aumentar o nosso PIB, melhorar o nosso PIB, e é com o turismo. E como vice-presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo, creio que Vossa Excelência pode colaborar muito nessa questão, tanto nas energias quanto no turismo e intercâmbio comercial. O nosso nobre doutor Tovar aqui, embaixador, Excelência, o senhor está indo para um país que é continental igual ao Brasil, com desigualdades sociais imensas de uma área para outra, né? Mas um país com um potencial gigante de negócios e que só está vindo de potencial gigante, que é a Índia, e está indo para outro de potencial gigante. Eu acho que o Brasil e a Rússia,
como o Brasil, e ainda se complementa em muitas questões, né? E a gente precisava, aproveitando essa experiência de Vossa Excelência, aproveitar para ampliar esses negócios, para ampliar essas relações comerciais, seja na área da agricultura, seja na área tecnológica. Por exemplo, mesmo que eu falei para o nosso nobre Dieudonné, com relação às energias alternativas, com relação à possibilidade de solar, embora na Rússia praticamente não tem uma radiação solar muito pequena, mas eles têm uma tecnologia boa, mas eles têm uma capacidade boa de endometria na eólica e que nós podemos colaborar. E eles também têm uma capacidade muito boa na área da biomassa, que nós temos uma expertise super dominada com relação à nossa área de biomassa, bagaço da cana e outras coisas, que nós temos uma tecnologia muito boa e que pode ser discutido a possibilidade da beterraba, dos bagaços das leguminosas da Rússia ser melhor aproveitada para potencial energético, pegando a nossa experiência e eles passando para eles a experiência deles para nós. Com relação ao turismo, eu creio também que a Rússia é uma parceira muito importante para o Brasil, porque o Brasil tem um clima diferenciado da Rússia, tá certo? Paisagem diferenciada, situação diferenciada, o que nós podemos acentuar essa discussão de uma forma mais profunda. Fechando, eu queria vir para os nossos dois nobres embaixadores, uma proposta que eu tenho feito a todos os últimos embaixadores que eu tenho sabatinado, sobre a importância de aproveitar a experiência de cada um de vocês, nos países onde vocês estão participando, e proporem junto ao Itamaraty um conselho, pelo menos uma vez ao ano, dos nossos embaixadores titulares de todos os países do mundo, aqui no nosso país, onde vocês poderiam debater com as nossas câmaras comerciais, poderiam debater conosco do Senado Federal, debater com os ministros de Estado e o Itamaraty, pegar as experiências entre vocês para poder ampliar as relações do nosso país. Queria ouvir a opinião de vocês sobre essa ideia, cumprimentá-los novamente, cumprimentar o presidente Collor e dizer que estamos aí torcendo cada vez mais para que o nosso Brasil volte a ser aquele Brasil grande dos anos que nos orgulhava sempre. E eu espero que vocês, como servidores públicos que são, estejam na âncora para colaborar nessa questão. Muito obrigado. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Hélio José. E antes de passar a palavra às Suas Excelências e os senhores senadores para responder às perguntas formuladas, eu gostaria de agradecer a presença do senhor Juan Martín Mabragafia, ministro da Embaixada da República da Argentina, pela sua presença no dia de hoje, quando aqui aprovamos um importante acordo de evitar a dupla tributação entre Argentina e Brasil. Passo agora a palavra à Sua Excelência, o senhor embaixador Tovar da Silva Nunes, para oferecer resposta aos senhores senadores. E convido Sua Excelência, o senador Ayrton Sandoval, para assumir a presidência dos trabalhos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer as perguntas feitas e a primeira feita... Desculpa. Deixe-me consultá-lo. Senador Jorge Viana, perguntaria a Vossa Excelência se pode continuar até o final da sessão. Então, eu agradeço a Vossa Excelência, senador Ayrton Sandoval, e passo a presidência dos trabalhos ao vice-presidente desta comissão, senador Jorge Viana. Obrigado. Eu tenho um almoço agora aqui. Então vamos. Obrigado, senhor presidente, Fernando Collor. Queria cumprimentar a todos para variar nessa ida e vinda. Eu já fui numa audiência fora, já fui na CCJ e agora
assumo aqui com muita satisfação a condução dessa audiência, no caso aqui, da sabatina de 2 indicados que já tiveram oportunidade. Eu lamento e peço desculpas por conta da minha ausência, mas já relatei matéria nessa comissão hoje cedo, a indicação do embaixador André Corrêa do Lago para a Índia e a República do Butão. E vamos dar sequência, então, agora, nesse momento, ouvindo, salvo engano, a senadora Cátia Abreu. Eu estou respondendo. Já está respondendo. O senador Hélio José não está. Então, eu passo ao embaixador Tovar para seguir. Vossa Senhoria tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Eu primeiro gostaria de agradecer as perguntas feitas e com a permissão da senadora, há uma pergunta da senadora Ana Amélia, não sei se poderia, há uma interface entre as duas perguntas na parte de suínos. Primeiro, é uma informação que passou a senadora da mais alta relevância, a existência de um núcleo russo no Rio Grande do Sul. Extraordinária notícia, eu não tinha conhecimento, confesso, e tratarei de saber um pouco mais, porque acho que esse tipo de unidade ou de ponto de apoio é útil para o diálogo, que já é muito bom entre o Brasil e a Rússia, mas pode ajudar a ampliar a nossa capacidade, né, de convencimento do lado dos russos. A senadora mencionou a questão dos suínos, é obviamente uma prioridade máxima daquele posto. Eu já mencionei a ideia de eliminar as barreiras fitossanitárias. Há uma barreira que foi mencionada também pela senhora senadora Cátia Abreu, que é a suspensão das nossas carnes, sobretudo suína, mas também bovina, que contém uma substância chamada ractopamina. A ractopamina, para quem conhece um pouco, né, de criação de proteína animal, é uma substância erroneamente chamada de hormônio de crescimento. Essa substância permite que o animal ganhe mais músculo e menos gordura, e, portanto, o tempo de abate ele é reduzido. Obviamente, para o produtor é interessante, porque ele terá o lucro auferido mais rapidamente e, na verdade, está produzindo uma carne mais saudável. Não há nenhuma prova de que essa substância cause qualquer dano à saúde humana. Sem prejuízo disso, a União Europeia, a China e agora a Rússia suspenderam toda a carne suína e bovina que contém essa substância ractopamina. Há um diálogo em curso com os russos. Nós temos a vantagem de ter um excelente adido agrícola, COSAM, em Moscou, um pessoal muito ativo. A própria Câmara Brasil-Rússia também atua de maneira muito construtiva e positiva, de maneira que, com um esforço conjunto com as autoridades mencionadas também do Ministério da Agricultura, nós vamos resolver esse problema. Estou seguro disso. A menção também ao Parque Tecnológico das Universidades do Rio Grande do Sul, tomo nota, a elas também escrevi, dirigi as comunicações, seguramente responderão e trataremos de ampliar a cooperação tecnológica com essas unidades do Rio Grande do Sul. Com relação a... Primeiro, eu queria agradecer as generosas referências da senhora senadora Cátia Abreu, alguém que eu pude admirar, cujo trabalho eu já admirava antes, mas na Índia eu pude ver a diferença que faz não só alguém da alta patente, né, como a senadora, como ministra da Agricultura que era, a capacidade de diálogo, mas, sobretudo, a capacidade de não sossegar enquanto não houvesse um resultado. Nós tínhamos uma questão difícil, que é um problema recorrente na Índia, que é obter um resultado no momento adequado. Há sempre uma tentativa de puxar do bolso uma outra necessidade de diálogo, etc. E era uma questão específica que nós estávamos tentando resolver, e com a presença da ministra Cátia Abreu, conseguimos ter a interlocução no nível adequado. E, mais do que isso, eu acabara de chegar no posto, havia poucos meses, 2 meses, e pude me beneficiar com essa presença da senhora senadora de contato de altíssimo nível, entre eles um dos ministros mais próximos ao primeiro-ministro Modi, que ofereceu à senhora senadora um jantar inesquecível, mas que era um jantar de networking, né, de fazer contatos, onde a figura, na verdade, mais apagada era o próprio ministro da Agricultura. No fundo, permitiu, né, postular no mais alto nível as nossas questões bilaterais. Então, eu sou muito grato à senadora e depois tive a honra de ter a presença por 2 vezes do ministro Blairo Maggi, cujo trabalho também tem sido impecável. O balanço que eu faria, senhora senadora, com relação à Índia, ele é muito positivo e
não é por outra razão, devido a esse começo, né, da minha gestão, com o impulso da sua visita e a do ministro Blairo Maggi, nós conseguimos várias coisas. Primeiro, a questão dos embriões foi encaminhada. Segundo, nós conseguimos recentemente a permissão para a exportação de maçãs. Era algo que estava dificultado pelo lado indiano e que agora foi liberado. Na questão, a Índia é um país difícil para exportação de proteína animal, vocês podem entender por quê. Não é? Com a questão cultural, a carne bovina não tem sucesso nenhum naquele país, e mesmo a suína, por questões culturais, de gosto, gastronomicamente, não há muito consumo, mas há um consumo, um nicho de consumo, e nós estamos empenhados e as coisas estão caminhando para a permissão de que a carne suína brasileira possa entrar na Índia. Existem outras questões fitossanitárias, a presença de um adido agrícola a partir do início deste ano, o Dalci, tem dado ao posto uma capacidade. Essa ideia de adidos vem da própria senadora e do ministro Blairo Maggi. Sou muito grato a isso. A embaixada cresceu, né, de interlocução. Ela senta à mesa com os interlocutores, falando de fitossanitário e todos aqueles detalhes, né, botânicos e de doenças e de questões veterinárias que, para diplomata, pode ser um mistério, a menos que a gente faça um curso rápido, fica muito desanuviado. Então, esse é o balanço. Nós temos uma interlocução no alto nível e no nível técnico excepcional, e eu estou contente em legar ao meu sucessor, que certamente dará um impulso ainda maior, né, com seu talento e capacidade, a essa interação na parte agropecuária. Voltando à Rússia, agradeço a sugestão de me informar ainda mais do que já procurei fazer com relação às questões fitossanitárias da Rússia. Eu tive a honra, em 2002, de participar como chefe de gabinete do ministro da Indústria e Comércio da visita do presidente Fernando Henrique à Rússia, em 2002, e a questão da carne já vinha dessa época. Quer dizer, havia um sistema, na época, oligopolizado de distribuição. Era uma incógnita como fazer perfurar. A carne até chegava, mas na hora de distribuir era preciso permissão para esse grupo que controlava a comercialização. De maneira que as coisas evoluíram. O nosso diálogo com a Rússia é muito bom hoje em dia nessa questão. Nós também... Claro, isso é todo um jogo, não há espaço para inocência, senhor presidente. Isso aqui, esse espaço comercial, é preciso ser muito firme nas posições, porque não existe espaço para inocência e não existe espaço nenhum para que a gente ceda sem ganhar alguma coisa. Então, no caso da Rússia, essa questão de suspender importações, eles aproveitam que os portos estão congelados e não tem como entrar mesmo o produto e tentam extrair alguma vantagem. Recentemente, o Ministério da Agricultura aprovou o certificado sanitário para a importação de trigo russo. Portanto, nós estamos fazendo a nossa parte para mostrar boa vontade, mas eu estou convencido que esse diálogo, que é fluido e graças ao trabalho do atual embaixador Antônio Salgado, que tem feito uma excelente gestão e de quem eu agradeço, né, pelo fato de ter me dado elementos para essa sabatina, mas também o seu antecessor, o embaixador Valim Guerreiro, que também deixou análises e contribuições excepcionais e que muito me beneficiam hoje. Eu passaria agora à pergunta feita pelo senador Hélio José, primeiro para dizer que, na parte de energia renovável, a Rússia já propôs cooperação em energia eólica. A Rússia, na verdade, tem uma matriz energética muito diferente da nossa, com um componente de energia renovável muito pequeno. Então, é difícil convencer a Rússia, por exemplo, a produzir etanol. Mas, como eles produzem muitos rejeitos e detritos agrícolas, não será difícil convencê-los a ter produção do chamado etanol celulósico de segunda geração. Tá. Então, de maneira que isso já existe na pauta de cooperação. Okay. Na parte de biomassa também, como eu disse, é possível. E nós temos no turismo, obviamente, nos meses em que lá na Rússia, são 4 ou 5 meses onde o clima é muito frio, muito pouco ameno, a ideia de trazer russos turistas ao Brasil é, obviamente, parte da nossa prioridade. E sobre a proposta que ele mencionou de reunir embaixadores, sou completamente favorável. Isso existiu no passado, por questões orçamentárias ficou difícil manter. Acho que é necessário que nós nos reunamos com senadores, com formadores de opinião, com acadêmicos, mas entre nós também, para poder gerir a política externa. Muito obrigado. Agradeço ao embaixador
Tovar da Silva Nunes e passo imediatamente... Pela ordem, senhor presidente. A senadora Cátia Abreu. É só para informar o embaixador Tovar que eu recebi a notícia de que Blairo Maggi está indo para a reunião dos BRICS. Eu não sei aonde será. Vai ser na Rússia a reunião? Não estou sabendo. É onde ela vai ser sediada, mas está indo com esse... Na África do Sul. Na África do Sul, né? É apenas a informação que eu recebi agora, que ele estaria indo para tentar negociar essa reabertura. Muito bem. Eu passo imediatamente para o embaixador Evandro Sampaio, para que ele possa também fazer suas considerações. Muito obrigado, senador. Presidente, em atenção à sua orientação, eu serei particularmente breve nas minhas respostas. Eu iniciaria pelas suas perguntas, senadora, eu apenas comentaria que eu assumi a delegação do Brasil junto ao OMC pouco após a sua visita a Genebra, então lamentei que não tivesse tido a oportunidade de conhecê-la pessoalmente naquele momento. A senhora, Vossa Excelência, mencionou o acordo Mercosul-EFTA. Essa negociação está caminhando bem, há um clima positivo, há uma expectativa de que essa negociação possa ser concluída de forma relativamente rápida. As dificuldades são as conhecidas, as sensibilidades do lado suíço e dos países da EFTA na área agrícola. Nós temos algumas dificuldades no campo tarifas industriais, propriedade intelectual, mas, de novo, o clima é muito positivo e há uma expectativa de que essas negociações possam ser concluídas relativamente... Eu, tendo sido negociador comercial no passado, e a senhora conhece essas questões melhor do que eu evitaria fazer previsões, mas já houve 3 rodadas de negociação. A 4ª rodada de negociação acontecerá justamente em Genebra, agora em julho. Estão sendo preparadas as listas para trocas de ofertas. Há uma expectativa positiva e seria particularmente importante porque a Suíça, a EFTA, caso esse acordo seja concluído, seria o primeiro parceiro desenvolvido de um acordo de livre comércio do Mercosul. O grupo, a Suíça são 8 milhões de habitantes, Noruega são 6, 14, 15 milhões de habitantes. Em valores em dólar, o comércio desses países? O Brasil exporta para esses países 1,5 bilhão de dólares. O Brasil, para o conjunto desses países. Naturalmente, os 2 principais clientes são Suíça e Noruega. Eu atribuo grande importância a esse fato de que seria o primeiro acordo de livre comércio do Mercosul com parceiros desenvolvidos. E temos uma expectativa positiva em relação a isso. Quanto... Perdão, senadora. Quanto à questão dos investimentos diretos, sim, há investimentos suíços também relacionados direta ou indiretamente à agricultura, sobretudo processamento de alimentos e fertilizantes, insumos defensivos agrícolas. Terei muito presente, caso seja aprovado por essa comissão e pelo plenário do Senado, terei muito presente a sua recomendação para procurar aprofundar o exame dos investimentos que existem e que potencialmente poderia haver no setor do agronegócio. Quanto às perguntas do senhor senador Hélio José, intercâmbios tecnológicos, no âmbito da parceria estratégica Brasil-Suíça, temos um acordo de cooperação em ciência e tecnologia. Em abril passado, o ministro Kassab assinou com uma contraparte suíça um plano de ação
para cooperação científica e tecnológica, e um dos aspectos, uma das áreas focais desse plano de ação é justamente a parte das energias renováveis. Portanto, há uma base para trabalhar. Na questão do fluxo de turistas, eu não poderia concordar mais com o senador Hélio José sobre a importância dessa área de atuação para uma missão diplomática. Eu não tenho certeza sobre esse dado, mas, se não me falha a memória, há um fluxo de 30 mil turistas suíços ao Brasil por ano, ou seja, não é um número pequeno e são turistas de alto poder aquisitivo. Quanto à sugestão do senador Hélio José de reuniões de embaixadores no Brasil, inclusive com o Poder Legislativo e setores da sociedade civil, é uma prática que eu entendo que havia no passado no Itamaraty, foi descontinuada há algum tempo por motivos orçamentários, mas é claro que seria uma prática extremamente proveitosa, e eu diria, sobretudo, para os próprios chefes de missão no exterior, porque seria um momento de retroalimentação, de ouvir dos senhores senadores e senadoras, da sociedade civil, prioridades de atuação. E eu queria, por fim, agradecer as palavras da senadora Ana Amélia, que também, aliás, como Vossa Excelência mencionou, a relevância da negociação Mercosul-EFTA. Então, de forma muito breve, presidente, atendendo a sua orientação, eu encerraria aqui as minhas respostas. Bem, nós temos, então, essa etapa da sabatina, e eu consulto as senhoras senadoras, os senhores senadores, se continuaremos em reunião aberta para fazer a apuração da votação já concluída. Não tendo nenhuma objeção, fica, então, aprovada que se siga com a reunião aberta. Solicito, então, a secretaria da mesa, tão logo a senadora Cátia Abreu. Temos os senadores também, ainda possam concluir sua votação. O senador Hudson Leite também está indo votar agora. Então, logo eles concluam, nós vamos fazer, então, a apreciação dos votos. Então, senador Humberto Costa também, se puder colaborar com a votação, já estamos na fase final de encerramento. Prazer grande. Obrigado. Bem, concluída, então, a votação, eu peço à secretaria que possa fazer a apuração dos votos, conforme o plenário autorizou, que seguíssemos com a reunião aberta. Então, tivemos o resultado. Roberto. O senhor embaixador Tovar da Silva Nunes, indicado para o cargo de embaixador do Brasil na Federação Russa e cumulativamente na República de Uzbequistão, recebeu 15 votos, do total de 15 votos, nenhuma abstenção, nenhum voto nulo. Portanto, está aprovada a indicação. O senhor embaixador Evandro Sampaio, indicado para o cargo de embaixador do Brasil na Confederação Suíça e cumulativamente com a missão que é colocada, recebeu 15 votos de 15 senhoras e senhores senadores votantes, nenhum voto em branco, nenhuma abstenção. Fica, então, aprovadas as duas indicações. Agradeço a presença dos indicados e manifesto meus cumprimentos e certamente acompanhado de votos de êxito nessa missão. É um prazer, um privilégio ter presidido essa sessão. Boa missão. Vamos.
Não tem como pôr mais nada. O pessoal já foi, não tem como. Eu peço à senadora Cátia Abreu. Eu peço, então faço o anunciado, submete a apreciação do Senado Federal, conformidade com o artigo 52, inciso 4 da Constituição, artigo 39, combinado com o artigo 46 da Lei 11.440, de 2006, o nome do senhor Nelson Antônio Tabajara de Oliveira, ministro de primeira classe da carreira diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo do embaixador do Brasil no Reino da Suécia e, cumulativamente, na República da Letônia. A relatoria do senador Fernando Bezerra Coelho, relatório pronto para deliberação. Queria pedir à senadora Cátia Abreu que pudesse fazer uma resumida leitura do relatório apresentado pelo senador Fernando Bezerra Coelho. E o mesmo também. Eu peço também, senadora, já que anunciando, submete a apreciação do Senado Federal, conformidade com o artigo 52, inciso 4 da Constituição, artigo 39, combinado com o artigo 41 da Lei 11.440, de 2006, o nome do senhor Otávio Henrique Dias Garcia Cortes, ministro de primeira classe de carreira diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Estado Plurinacional da Bolívia. Eu, inclusive, disputei a relatoria, tendo em vista a proximidade geográfica do meu Estado e a relação que temos com a Bolívia, mas está em boas mãos. O relatório foi do senador João Alberto e pronto para deliberação. Eu peço também que a senadora Cátia Abreu possa fazer a leitura dos dois relatórios, para que, assim, se faça o encerramento dessa reunião. Obrigada, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, senadora Cátia Abreu. Esta Casa do Congresso Nacional é chamada a deliberar sobre a indicação que o senhor presidente da República faz do senhor Nelson Antônio Tabajara de Oliveira, ministro da primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Reino Suécia e, cumulativamente, na República Letônia. A Constituição atribui competência privativa ao Senado Federal para examinar previamente e por voto secreto a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. A fim de atender ao preceito regimental para sabatina, o Ministério das Relações Exteriores elaborou o currículo vitae do diplomata. O senhor Nelson Antônio Tabajara de Oliveira nasceu em 4 de março de 57, filho de João Tabajara Oliveira, Ana Maria Tabajara Oliveira. Na carreira diplomática, obteve o cargo de terceiro secretário em 83 e de segundo secretário em 88, de primeiro secretário em 96, o de conselheiro em 2003, o de ministro de segunda classe em 2008 e o de ministro de primeira classe em 2003. Quanto às funções exercidas no Itamaraty, destacamos a de assistente da divisão de passaportes, segundo secretário na Embaixada no Vaticano, segundo secretário na Embaixada em Santiago, segundo secretário na Embaixada em Nova Delhi, chefe da divisão do mar, da Antártida e do Espaço, primeiro secretário na Embaixada de Estocolmo, assessor do Departamento de Organismos Internacionais, chefe da divisão da Organização dos Estados Americanos, OEA, conselheiro na missão junto à OEA, conselheiro na representação permanente junto à Conferência do Desarmamento, Genebra, diretor do Departamento da América Central e Caribe, assessor especial do Gabinete do Ministro de Estado, assessor especial na Secretaria-Geral das Relações Exteriores e diretor do Departamento de Assuntos de Defesa e Segurança. Além do currículo do diplomata indicado, o Itamaraty fez constar da mensagem informações gerais sobre a Suécia, sua política interna e externa, bem como acerca de suas relações com o Brasil, do qual extraímos uma síntese. Monarquia parlamentaríssima, unicameral, a Suécia é um país de baixa densidade demográfica, ocupando o 14º lugar no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano e registrando o 11º maior PIB per capita do mundo. Com alto desenvolvimento tecnológico, não há como deixar de destacar nesse ponto a parceria estratégica entre o Brasil e a Suécia, inaugurada em 2009 e consolidada no projeto aeronáutico dos caças Gripen NG, firmado em 14 entre a Força Aérea Brasileira e a SAAB. O primeiro-ministro Stefan Löfven tem posições claras como manter-se europeísta, reconhecer o Estado da Palestina, manter o status de neutralidade do país ao não se vincular à OTAN, ser uma potência humanista e considerar a Rússia a grande ameaça à segurança europeia.
Cumulativamente, a embaixada é responsável pela Letônia, sobre a qual Itamaraty também enviou material. Esse país, antigo integrante da União Soviética desde 2004, é membro da OTAN e da União Europeia, tendo adotado o euro no ano 2014. Tendo em vista a natureza da matéria ora apreciada, não cabe induzir outras considerações no âmbito desse relatório. Eu peço a Vossa Excelência que leia o próximo. Que leia o próximo, e eu darei o mesmo encaminhamento que seria de vistas coletivas. Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a mensagem número 57, mensagem número 331/2008, na Casa de Origem da Presidência da República, que submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o artigo 52, inciso 4º da Constituição, e com o artigo 39, combinado com o artigo 41 da Lei 11.440 de 2006, o nome do senhor Otávio Henrique Dias Garcia Cortez, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Estado plurinacional da Bolívia. Tendo em vista a natureza da matéria, ora apreciada, não cabe aduzir outras considerações no âmbito desse relatório. Eu, concluída a leitura dos dois relatórios, já disponível para todos os colegas senadores e senadoras, eu então ponho em vista coletiva para, obviamente, darmos sequência ao que estabelece o regimento interno da Casa. Antes de encerrar os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Convoco para a próxima reunião os senhoras e senhores senadores para estarem nesta sala, que está agendada para o dia 21 de 2018, na próxima quinta-feira, amanhã, às 9 horas, neste plenário. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada, agradecendo a todos a presente reunião.